Olá, sou Verônica Macedo, jornalista e repórter da MTV Intercâmbio, dirigida por Ela Toledo. Nossa entrevista de hoje é o paulismo. Para o mundo. Olá, eu sou cliente do Marcelo, fiz o agenciamento no final do ano passado, se eu não me engano, dia 20 de dezembro, e já estou contratado para trabalhar no exterior. E vou amanhã. Obrigado. Parabéns, viagem amanhã, né? Então, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional, sua trajetória de vida para as pessoas entenderem um pouquinho sobre como funcionou tudo isso, essa realização desse sonho. Então, eu sou professor de inglês, trabalho como professor de inglês há mais ou menos 15 anos, leciono nas redes municipais, estaduais, né, e particulares também. E sempre trabalhei nessa área, mas há muito tempo, há mais de 10 anos, eu sempre tive uma vontade de morar fora do Brasil, né? Tanto é que eu já entrei em contato com alguns colegas que moram no exterior, né? Moram na Europa e tudo mais, mas para eles foi muito mais fácil porque eles têm um passaporte europeu. Então, quem tem um passaporte europeu consegue viver na Europa, trabalhar, estudar, viver como cidadão comum, né? Eu falei assim, então para mim é mais difícil, né? Porque eu não tenho esse passaporte, né? Então eu não consigo morar lá, só consigo ir a turismo, sabe? Passar 30 dias e voltar. E aí eu, e algumas vezes, tentava ver se eu conseguia algum contato lá, para ver se eu conseguia um emprego, né? Mas era muito difícil, porque tem que ter uma indicação, tem que ter alguém que conhece. E aí eu sempre voltava um pouco frustrado e continuava na minha rotina aqui, né? Então eu já estava, assim, eu estava muito cansado do que eu estava fazendo, né? Todo dia indo para a escola, né? Dar aula, explicar, então eu já estava cansado dessa rotina. Não queria mais isso, né? Na minha vida. Queria fazer uma coisa diferente, queria trabalhar numa área, mas eu falei, mas como que eu vou fazer, né? Como que eu vou mudar dessa área, assim? Aí eu comecei a imaginar, será que deve existir uma empresa que deve fazer esse tipo de recrutamento para trabalhar no exterior? Aí pesquisei no Google, comecei a pesquisar no Google, comecei a olhar no Google para ver se tinha alguma informação referente a essas pesquisas, né? Mas no primeiro momento eu não achava nada, sabe? Porque pesquisava, olhava no Google, digitava algumas palavras-chave, tipo recrutamento para exterior, enfim, coisas assim, né? E nunca encontrei. E aí eu ficava um pouco desanimado, né? Falava, ah, então não tem jeito mesmo, né? Então o jeito é ficar aqui no Brasil e seguir a minha rotina até me aposentar, né? Como professor. E como é que E a você situação chegou à MTV, então, para poder acabar esse desânimo e dizer, poxa, consegui, encontrei? através de várias vezes que eu pesquisava, sabe? Nas primeiras eu não encontrava, né? Nenhuma resposta. Mas depois de uma semana, acho que uma semana e meia mais ou menos, eu digitei lá no campo da pesquisa, né, para ver se aparecia alguma agência que tem esse tipo de recrutamento, né? Aí apareceu lá MTV Intercâmbios. Só que tem tantas agências de intercâmbios, né? Só que não faz esse tipo de recrutamento. É só para estudar no exterior e voltar, né? Aí eu comecei a olhar o site assim, falei, não, não acreditei muito. Será que é isso mesmo? Será que é verdade, né? Então a gente não parece, né, um conto de fadas assim. Aí eu olhei lá e vi que tinha um contato lá do diretor, né, da agência, né, o Marcelo Toledo. Aí eu falei, acho que eu vou entrar em contato com ele, vou perguntar para ele como que funciona, né? Porque tá muito estranho isso daqui, né? Aí eu olhei lá e falei com ele, falei pessoalmente com ele, né, no WhatsApp. Aí ele falou assim para mim que, ó, dá uma olhadinha aqui no site, nos depoimentos, que nós temos mais de 7.000 pessoas que foram agenciadas, né? Ele me deu uma semana para eu me decidir. Aí eu olhei no site, vi mais de 7.000 depoimentos de pessoas que foram, sabe, há muitos anos, que moram no exterior. Depois ele mandou contatos de pessoas que moram lá no exterior. E isso foi me Deu uma dando mais paradinha aí a convicção. conexão. A conexão deu uma paradinha aí. Deu uma falhada, né? Deixa eu ver se volta.
Voltou? Deu uma falhada, mas ó, deu para entender. Recapitulando, você viu que realmente mais de 7 mil pessoas já tinham sido agenciadas, ficaram satisfeitas, então você foi se sentindo cada vez mais confiante. É isso? Sim. Aí eu tive confiança que é uma coisa verdadeira, né? E aí eu entrei em contato de novo com a agência, né? E falei assim, ó, ele tinha dois tipos de pacotes lá, sabe, para fazer o agenciamento, né? Que um pagava metade, né? E depois que fosse contratado, pagaria o resto, né? Aí eu paguei a metade, falei assim, né? Um pé aqui, sabe? Um pé aqui, né? E assim, sabe, com um pouco de dúvidas ainda, assim, né? Será que, né? Eu vou? Será que eu não vou? Aí ele falou, você vai ver, né? Peraí, Você tinham vai... dois tipos de pacotes. Tinham Sim, dois tipos de pacotes. Parou um pouquinho novamente. sim. Vamos recapitular. Aí você optou por qual deles? Pelo pacote que eu dava, eu pagava metade antes de ser contratado e depois a outra metade quando eu fosse contratado, né? Tá. E E aí aí? eu, e aí eu fiz esse agenciamento, assinei todo o contrato, né? E no dia seguinte já recebi um e-mail com as boas-vindas, com a confirmação de tudo, sabe? Dando todas as orientações. E aí eu comecei a ver que era uma coisa bem verdadeira mesmo, sabe? Comecei a receber vagas em vários lugares do mundo, toda semana, assim, diariamente ele manda vaga, sabe? Então, eu fui vendo que era uma coisa bem verdadeira, né? Aí eu fiz o agenciamento, se eu não me engano, no dia 20 de dezembro. Quando foi dia 6 de janeiro, já recebi o primeiro convite para fazer uma entrevista com o gerente do restaurante dentro de um hotel 5 estrelas em Doha, né, no Catar. E aí eu falei, eu vou fazer essa entrevista, né? Mas eu tô com receio. Será que vai dar certo? Né? Tudo em inglês. Tudo em inglês. Ele é brasileiro, só que ele fala inglês, né? Então ele fez a entrevista em inglês comigo. Aí, assim, quanto ao inglês, eu estava tranquilo, sabe? Porque eu gosto muito de falar inglês, então, não, só que eu ia ter, assim, eu teria um receio de não passar por outros fatores, assim. De repente, pela falta de experiência, porque eu nunca trabalhei na área de hotelaria, né? Sempre trabalhei na área da educação. Então, eu falei, eu posso ser reprovado, né? Porque eu não tenho experiência nessa área, né? Aí foi das coisas, uma Essa das coisas que eu questão comecei a para as pensar. pessoas que para as pessoas que estão curiosas, que não têm essa experiência, mas têm essa vontade de realizar esse sonho como você. Como foi essa questão de você não ter experiência? Conte aí, como é que você conseguiu pular essa dificuldade, esse obstáculo? Então, nunca tive, né, essa experiência na área de hotelaria, né? Sempre quis sair da área da educação, né? Mas de uma maneira que eu conseguisse alguma coisa mais rápido, né? Em outra área. E aí o gerente, durante a entrevista, começou a perguntar sobre o meu lado profissional, né? Como que eu sou como professor na escola, como, né? Enfim, então ele perguntou os lados positivos, né? Como que eu superava desafios, né? Então tive que contar alguma situação que eu passei assim, uma situação negativa e que eu transformei a situação em um resultado positivo, né? Então contei todos os fatores assim relacionados ao atendimento ao público, né? Porque eu trabalho em escolas, então a gente tem contato com o público o tempo todo, né? E aí ele viu assim que eu tinha uma certa facilidade para lidar com pessoas, né? Para tratar bem as pessoas, né? E aí ele não falou no final da entrevista que eu tinha sido aprovado, né? Então eles fizeram várias entrevistas, tanto querendo saber o lado profissional, mas também querendo saber um pouco do lado psicológico, né? Para saber, para conhecer um pouco mais, né? As nossas características assim. E aí no final da entrevista, ele perguntou, né, do you have any questions, né? Falei que não tinha, né? Tava um pouco tímido assim, eu estava fazendo uma entrevista, então eu falei, eu não vou ficar perguntando muito, né? Vou deixar que eles me perguntem. Aí ele começou a falar dos benefícios, né? São muitos benefícios, né? Passagens aéreas, sabe? Daqui que o hotel paga tudo, sabe? Acomodação lá, que é uma residência, sabe? Um apartamento todo equipado. Então, assim, tem alimentação também, tudo, sabe? Tudo que a pessoa precisa. Então, eu nunca vi isso na minha vida, né? Uma,
empresa lá no exterior contratar a pessoa com tudo pago daqui, assim, né? Então parece um conto de fadas, né? Que Eu bom fiquei você muito falar feliz. isso, porque é a realização de um sonho, né? Você está com É, alimentação, sua estadia, você vai ter sua residência lá, livre de impostos, o seu salário. Agora, uma coisa que é muito interessante perguntar, porque muita gente deve estar pensando assim, gente, eu quero realizar esse sonho. Mas é possível economicamente? Vale a pena o custo-benefício? O que você deu de entrada vai dar depois para o Marcelo e o que você vai ganhar lá? Não vale a pena realmente? vale a pena. Porque, assim, quer ver? Na hora que eu fiz a entrevista e que eu fiquei sabendo, né, que estava dando tudo certo, né? Depois eu fui convocado para uma segunda entrevista. Então foi um processo, sabe? Aí eu falei, tá dando tudo certo. Aí eu falei, eu vou quitar logo, né, a segunda parte, né, do agenciamento e vou que vou, né? Vou mandar bala, né? Então vale a pena porque assim, o salário é livre, né? O salário é livre de impostos, então a gente recebe o salário Garantir. e não tem e não tenho que gastar lá, sabe? Assim, eu vou gastar com alimentação? Não, porque eu vou ter alimentação. Transporte? Também não. Então, o dinheiro que eu vou receber lá vai ser mesmo só para passear, sabe? Passear por lá, comprar alguma coisa assim que eu queira, né? E guardar, e vai dar ainda para guardar, sabe? Uma boa parte, né? Então, vale a pena nesse sentido, sim, porque. E ainda é um contrato indeterminado, sabe? Eu estava olhando bem o contrato, vi e pensei, será que é um contrato de 24 meses, né, e tal? É um contrato indeterminado. Então, né, dependendo do meu desenvolvimento lá, eu vou poder ficar lá por muito tempo, né? Trabalhando lá, vivendo, estudando, né? Aprendendo novas coisas. Então, é uma oportunidade, assim, que todo mundo, sabe, foi impressionado no começo, né? E que não dá para a gente perder essa oportunidade. Porque onde que vai aparecer isso, né? De novo, né? Fica complicado, né? Gabriel, entendi. Gabriel, me conta Sumiu. uma coisa. Você que não tem experiência no ramo, foi contratado para quê e de que forma a empresa vai lhe capacitar? Eu fui contratado para trabalhar como garçom dentro do Conta aí para todo restaurante, mundo. dentro de um restaurante de um hotel 5 estrelas no Catar, né? E chegando lá eles vão dar treinamento, né? Inclusive é um treinamento assim, né? Para a gente iniciar as atividades já bem seguro, né? Então é tudo uma coisa assim muito bem explicada, sabe? E além disso eles o hotel mesmo dá outros cursos, sabe? De aperfeiçoamento, sabe? Eu estava numa das entrevistas, né? Eles falaram que o hotel assim, dá incentivos, né, para os funcionários, para chances de mudar de posição e tudo mais. Então, eu vou começar como garçom lá dentro desse restaurante e vou me dedicar para seguir essa carreira na área da hotelaria, né? Começar como se fosse tudo do zero, assim, porque trabalhava como professor, né? Agora eu vou iniciar uma carreira nova e quero aprender tudo, sabe? Tudo do zero. É isso mesmo que eu quero na minha vida, né? Essa mudança, aprender novas coisas. Então, qualquer pessoa que não tem experiência, Era isso que eu ia lhe perguntar, Gabriel. Você é jovem, tem 35 anos. sim, qualquer pessoa que não tem experiência consegue. Qualquer pessoa. Basta a pessoa ter, sei lá, uma força de vontade, né? Pra acreditar também, né? Parece que quando a gente acredita, né? Parece que vão atraindo coisas positivas, né? E, assim, se dedicar um pouco, né? Como é um país que não fala a língua portuguesa, então, se a pessoa souber, tiver um conhecimento do inglês, né? Saber se comunicar no dia a dia, ela tem muitas chances para conseguir um emprego fora do Brasil, assim, né? Certo? Para conseguir um emprego que lhe realize profissionalmente, mesmo você saindo daquilo que você estava habituado há anos, não é isso? Exatamente. Então, é uma experiência, assim, que as pessoas, né, ficam impressionadas, né, e muita gente não acredita, né, porque como que vai ter uma empresa no exterior vai contratar para trabalhar assim com tudo pago, né, sendo que aqui no Brasil tá tudo difícil, né, e a gente paga imposto em tudo e tá difícil para a gente conseguir emprego, né, então ser contratado assim online, né,
através de uma entrevista. É uma coisa assim muito interessante, né? E que muitas pessoas às vezes não acreditam porque parece ser mentira, né? Mas não é mentira, né? Eu também tive essas dúvidas assim no começo e achei que não era verdade, né? Achei que de repente hoje em dia, né, a gente fica desconfiado de tudo, né? Então, né, mas a gente também tem que enfiar as caras, né? Se a gente fica desconfiado, fica com medo e não toma uma atitude, nada vai acontecer também, né? E é uma agência tranquila. Depois que eu acessei o site, tudo, fiz o agenciamento, vi que realmente é uma agência idônea, né? Exatamente. Gabriel, me... Peraí, não, o áudio não saiu agora. Não escutei. Não escutei. Repete, por favor, de novo. Exatamente. Olha, a gente está tendo um delayzinho aqui. A gente está tendo um delayzinho aqui por conta da distância, já que é uma entrevista via Skype. Está me Exato. ouvindo agora? Agora sim, tô ouvindo. Está conseguindo me ouvir, Sim, Gabriel? sim, estou ouvindo tranquilamente. A gente está tendo um delayzinho aqui por conta da distância, uma entrevista via Skype, mas o que importa é que seja. Pois é, o que importa é que seja essa conversa bem natural para que as pessoas vejam a verdade nela. Então, assim, é muito Exato. bom você estar falando do que você está sentindo. E já que você está contando tudo isso dessa forma tão honesta, tão natural, explica aí. O Marcelo Toledo, ele te preparou para as entrevistas, ele te deu toda a assessoria para poder você estar habilitado, capacitado para fazer essas entrevistas em todos os processos. Conta aí para a gente que os seus medos, os seus temores que você foi vencendo. Então, no primeiro dia de agenciamento, ele envia um e-mail com as boas-vindas e com todas as instruções, né? Em uma dessas instruções, ele dá uma cola com as perguntas que vão cair na entrevista, né? Então, a gente tem mais ou menos algumas perguntas, assim, que eles normalmente podem fazer, e aí, que acontece? É só a gente responder aquelas perguntas e estudar, né? Estudar para lembrar do que a gente vai falar no dia, sabe? Né? Para não, de repente, falar alguma coisa errada ou falar alguma besteira, assim, né? Então, ele coloca uma colinha, né? Umas perguntas para a gente responder, né? Mas tinha um certo receio, assim, de não ser contratado, né? E de ficar frustrado, né? Então, tinha sempre esse receio, assim. Mas eu vi que deu tudo certo, né? Foi muito rápido. E não só eu, mas também agora estou tendo contato com outras pessoas que estão sendo contratadas também, né? Então, tá, parece que assim, que quando a gente faz o agenciamento, a gente começa a ver que é real, né? Mas antes de fazer mesmo, a gente fica com dúvida, né? Porque a gente vê assim que tem muitas pessoas que falam, ah, mas você vai trabalhar fora do Brasil, você vai ser escravo fora do Brasil, né? Então, as pessoas falam essas coisas mesmo negativas, né? Mas se a gente parar para pensar e ver que existem também um lado verdadeiro, né? Não só essa história negativa aí, né? Existem empresas, né, que contratam realmente pessoas para trabalhar no exterior, né? E é isso que acontece na agência, né? Na MTV Intercâmbios. A MTV Intercâmbios, ela envia vagas reais, né? A gente faz entrevistas com pessoas de outros países e eles chamam a gente, né, para trabalhar assim. E a gente fica muito feliz, né? Porque falei assim, para mim, na minha situação, falei, eu fui contratado, tem hora que eu não acredito, né? Que eu tô indo amanhã para lá, sabe? Então amanhã eu já estou fazendo as malas aqui, tá tudo pronto já, né? Mas dá um friozinho assim na barriga na hora que a gente vai fazer assinar, sabe, o contrato, né? Pra saber se realmente vai dar certo, né? Mas dá certo sim. É só fazer o passo a passo, né? Que ele pede, né? E ele dá todo o apoio, sabe? Quando a gente tem alguma dúvida, né? Ele fala assim, ah, pode escrever aqui sua dúvida, né? E aí ele vai dando toda a assessoria durante o agenciamento, né? E não tem erro, não. Ele é uma pessoa, assim, que bem, assim, fala direto, sabe? Então a gente não tem dúvidas, né? Não deixa dúvidas, não deixa transparecer dúvidas. Que bom. Ô, Gabriel, dá umas palavras para as pessoas que estão inseguras, querendo realizar os seus sonhos de irem para outro país, de mudarem de carreira,
ou por questão de idade, ou por questão de profissão. Tem umas palavras aí de incentivo, o que é que você orienta, o que é que você sugere para essas pessoas diante desse sorriso aí de quem está feliz, realizando o seu próprio sonho, o seu próprio conto de fadas? Então, olha, primeiro, se a pessoa tem um sonho, né? Tem uma vontade de morar fora do Brasil, nesse caso, né? Dentro desse contexto, de morar fora do Brasil e ter tudo pago lá, primeiro a pessoa precisa alimentar esse sonho, né? Não deixar esse sonho morrer, né? Porque a gente sabe que a gente tem muitos desafios na nossa vida, né? Que Cortou um fazem com que, pouquinho agora. Cortou um pouco. joia, eu vou repetir. Verônica, consegue me ouvir agora? Beleza. Então, Pois não, pode falar. as Agora sim. pessoas, elas não podem desistir do objetivo, né? No caso, dentro desse contexto, se a pessoa tem uma vontade de morar fora do Brasil, com tudo pago, assim, né, que às vezes nos nossos olhos aqui parece ser uma coisa assim difícil, sabe? Praticamente impossível, não é impossível, porque eu sempre tive esse sonho. Mas a gente não pode deixar o sonho morrer, sabe? Mesmo que a gente passe por várias dificuldades, vão aparecer várias pessoas que vão falar: "Ah, não, não faz isso, você tá querendo, você está procurando uma coisa que é praticamente impossível. Tem muitas pessoas que vão falar que isso não é verdade, vão tentar fazer desanimar, né? Inclusive, às vezes, até pessoas da família, né, que vão falar assim: ah, não faz isso, faz uma coisa real, que é aqui mesmo, no Brasil, né? Investe aqui mesmo. Mas existe sim essa possibilidade, né? Da pessoa conseguir realizar esse sonho. Só que a gente passa por desafios, né? A gente precisa se preparar também, né? Além de, né? Primeiro passo é ter o sonho e acreditar, né? Depois a gente vai se preparando, né? Aos poucos. Por exemplo, no caso da língua, né? No caso do inglês, as empresas elas contratam até pessoas que têm pouco inglês, assim. Mas a pessoa precisa saber, assim, pelo menos na área da hotelaria, né, que vai lidar com clientes e tudo mais, então saber pelo menos ter um pouquinho do nível avançado, do nível intermediário do inglês, né, saber se comunicar nas situações, né, do dia a dia de um hotel e depois de estudar, né, se agenciar, né, e lá se agencia, fala com o Marcelo, né, faz agenciamento e aí começa a receber as vagas, né, aí vai recebendo vagas, só que às vezes bate uma ansiedade mesmo, porque quando a gente começa a receber vagas, né? Ou às vezes quando a gente faz a primeira entrevista, então a gente fica ansioso. Será que eu fui contratado? Será que eu não fui? Então a gente tem que ser, assim, não ser muito ansioso, né? E levando, sabe? Levando a vida, e enviando os currículos, que o processo flui naturalmente, né? Agora, se a gente fica muito ansioso, parece que demora, né? Aí demora mais ainda. E a gente fica um pouco ansioso mesmo, né? É normal, é natural do ser humano, né? Ainda mais num processo desse de um emprego, né? De estar conseguindo um emprego fora do Brasil, então a gente fica meio ansioso e aí todos os dias a gente pensa naquilo, mas é impossível esquecer, né? Porque é uma coisa muito forte, né? Que é uma mudança muito radical assim, na vida. Mas para quem tem essa vontade de morar fora do Brasil, primeiro deve acreditar, depois deve correr atrás, se dedicar, né? Estudar o inglês e fazer agenciamento e ir para frente, né? Depois que faz o agenciamento, não adianta voltar mais não. Aí já está com o pé no exterior já, né? Está com o pé no Brasil e um pé no exterior. Porque a pessoa está aqui, né, enviando o currículo e os recrutadores lá do exterior estão lá, ó, estão só recebendo os currículos, estão convidando para entrevista. Então a pessoa, ó, quando eu fiz o meu agenciamento, eu já estava assim, com um pé aqui no Brasil e com outro pé lá no exterior. Eu me senti assim, né? Praticamente metade no Brasil e metade lá. Então eu já estava me preparando assim, né? Acho que quando eu for contratado, então já vou organizar minha vida para ir tudo certo para lá, né? E foi muito rápido, demorou o quê? 3 meses. Para ser contratado não demorou nem 3 meses, mas para a viagem mesmo durou 3 meses, né? Para organizar tudo, enviar documentação para lá, para o hotel, mas para ser contratado para passar pela entrevista não durou nem um mês, não. Foi muito rápido. Eu já tive a confirmação depois da segunda entrevista, né, que eles já pediram meu contato de referência para eu trabalhar lá fora, né, no Catar, e aí pediram documentação, aí veio o processo do visto, que eles tiram o visto para a gente,
eles emitem o visto, eles mandam as passagens. Então, praticamente, eu não estou gastando nada nessa viagem. Eu nunca fiz uma viagem que eu não estou gastando nenhum tostão, assim, nenhum centavo, né? Bom, então deu certo. É só as pessoas confiarem e seguirem o passo a passo, as orientações do Marcelo através da MTV Intercâmbios, não é isso? Exato, é isso mesmo. Ó, sucesso, boa sorte, boa viagem. Vá com Deus. Depois a gente vai fazer uma próxima entrevista, dizer como é que você está lá, para poder as pessoas ficarem sabendo, ok? Com certeza, a gente vai mantendo contato e eu vou atualizando, né, vocês, toda o pessoal que está acompanhando também, para ver que é realmente o que está acontecendo, né? Que agora estou aqui no Brasil, né? Aí na próxima entrevista estarei lá em Doha, filmando aqui como que vai ser, né? Como vai ser lá a situação. Tá bom? Bom, gente, encerrando a nossa entrevista aqui com Gabriel Paulino, eu, Verônica Macedo, me despeço por hoje. Depois a gente volta com outras entrevistas sobre o agenciamento, os agenciamentos da MTV Intercâmbios pelo mundo afora. Obrigada e tchau.